É hora de se arrumar para sair. E quem nunca teve problema para encontrar uma roupa que se ajuste direitinho no corpo, né? É aquela calça que tem de ser puxada para entrar, é um vestido com folga onde não precisava ter, é às vezes aquela peça que é linda, mas que não valoriza seu corpo e acaba te ofuscando. Tem dia que é bem difícil compor um look que te valorize, né não? E nessa jornada, quem não pode sair perdendo é o seu corpo. Se você quer entender um pouco mais sobre os diferentes tipos de corpos, para conseguir adequar melhor as roupas que você usa ao formato do seu corpo, vem comigo que esse episódio vai falar exatamente sobre essa questão. Ter um corpo ideal é o sonho de muita gente. Há uma série de pessoas que gastam tempo, energia e dinheiro na busca por moldar esse corpo, seja com dietas, exercícios físicos ou procedimentos estéticos. Às vezes, essa pressão nos faz acreditar que basta força de vontade que é possível alcançar o mesmo corpo de fulana, que é uma influencer, uma famosa que aparece em capas de revista. E bem, talvez seja possível mesmo. Mas em muitos casos, uma grande quantidade de pessoas se vê perseguindo um ideal que não se encaixa exatamente no seu formato de corpo, na sua estrutura natural. E em muitos casos isso acontece porque essas pessoas não têm nem consciência de qual é o seu formato de corpo. Como descobrir isso? Vamos começar falando sobre o que chamaremos de linhas corporais. Essas linhas são definidas por nossa estrutura óssea, ou seja, o formato do nosso esqueleto. A informação que deve ficar em nossa mente quando falamos da estrutura óssea é que ela é, em regra, imutável. A menos que se trate de alguém em processo de crescimento ou haja algum implante ósseo que modifique o formato dos ossos de uma pessoa, essa estrutura vai se manter idêntica para o resto da vida. Isso significa que algumas pessoas vão ter um corpo mais alto ou largo que outras, que algumas pessoas vão ter ombros ou quadris mais largos ou estreitos, algumas vão ter a cintura mais demarcada e por aí vai. E o fator que influencia nas linhas corporais de uma pessoa é a genética, a hereditariedade. Quais seriam então os diferentes formatos de estrutura óssea? Por mais que cada corpo seja único, específico, temos também semelhanças e podemos agrupar formatos de estrutura óssea em algumas categorias. Seguindo a lógica das linhas que o corpo apresenta, essas categorias são 4. Há estruturas ósseas ovais, triangulares, quadradas e redondas. Você consegue identificar com qual dessas categorias sua estrutura óssea se parece mais? Além das linhas corporais, há um outro fator que influencia na composição da nossa silhueta natural: a massa corporal. Diferente da estrutura óssea, a massa corporal pode ser modificada a partir do aumento ou da diminuição do índice de gordura ou de massa muscular no corpo. Ou seja, a massa corporal de uma pessoa altera o formato do corpo dela, aumentando o peso através do ganho de gordura ou do ganho de músculos, ou então diminuindo o peso através da perda de gordura ou de músculos. Assim como a estrutura óssea, a massa corporal também é influenciada pela genética. Você deve se lembrar de alguma família, e pode ser a sua inclusive, em que todas as pessoas têm alguma característica em comum, como, por exemplo, a tendência de acumular gordura em uma determinada região. Além da genética, ainda há outros fatores que podem influenciar na modificação da massa corporal, como hormônios, alimentação e exercício físico. Enfim, cada corpo tem suas linhas e curvas naturais, que são resultado do tipo de estrutura óssea e da massa corporal. Mas há ainda um outro fator que influencia bastante no formato do corpo de alguém: o metabolismo. Você já deve ter ouvido em algum lugar os termos ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Pois bem, esses termos são diferentes classificações do que chamamos de biotipo corporal, que é como se fosse o modelo original do corpo de uma pessoa. O biotipo pode apontar se a pessoa tende a se manter com um determinado formato corporal, seja ele mais estreito ou mais largo, se a pessoa tem facilidade ou dificuldade em ganhar ou perder massa corporal pelo funcionamento de seu metabolismo, por exemplo. As pessoas com o biotipo ectomorfo costumam ter corpos mais estreitos por conta de sua estrutura óssea.
Embora a massa corporal possa variar bastante, os ectomorfos também costumam não ter muito acúmulo de gordura no corpo, sendo comum que muitas pessoas desse biotipo tenham um metabolismo mais acelerado e por isso tenham mais dificuldade em engordar. Já o biotipo endomorfo é basicamente o contrário. São pessoas que geralmente têm uma estrutura óssea mais larga. A massa corporal varia, mas é comum que as pessoas desse biotipo apresentem gordura acumulada, ao menos em algumas regiões. O metabolismo costuma ser mais lento, fazendo com que seja mais fácil ganhar gordura e mais difícil perdê-la. E por fim, os mesomorfos são aqueles que estão no meio. É comum que as pessoas desse biotipo tenham mais facilidade em ganhar massa muscular, e por isso é mais fácil que elas modifiquem o corpo a partir do ganho ou da perda de gordura ou de músculos. O biotipo original de uma pessoa não muda. Sua estrutura óssea e outras características genéticas continuarão as mesmas durante toda a vida de uma pessoa. Porém, a partir da alimentação e de exercícios físicos, uma pessoa pode modificar sua massa corporal, ganhando ou perdendo gordura ou músculo. O funcionamento do metabolismo e a predisposição a ganhar ou perder essa massa corporal continuarão os mesmos, como uma marca da pessoa. Mas o formato de seu corpo pode mudar bastante, inclusive através de cirurgias e outros procedimentos estéticos. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não sai daí! Como vimos, o formato do corpo de uma pessoa é o resultado da composição entre sua estrutura óssea, ou de suas linhas corporais, e da sua massa corporal. Também podemos falar simplesmente de biotipos. Essa composição dá origem a corpos com formatos únicos, cheios de peculiaridades. No entanto, também podemos categorizar os formatos de corpos existentes em alguns padrões, baseados na semelhança com formatos geométricos conhecidos. Vamos então agora dividir os formatos de corpos em 5 categorias: retângulo, triângulo, triângulo invertido, oval e ampulheta. Como acabamos de ver, sabemos que as pessoas podem modificar bastante o corpo a partir da modificação da massa corporal. Às vezes uma pessoa de um determinado biotipo pode apresentar uma silhueta bem diferente da que é considerada a padrão para aquele biotipo. Por exemplo, imagine uma pessoa bem magrinha, com a estrutura óssea estreita. Vamos supor que originalmente essa pessoa seja ectomorfa e a sua silhueta seja do tipo retangular. No entanto, essa pessoa começa a seguir uma dieta e fazer exercícios físicos a ponto de se tornar muito musculosa, mas só na parte inferior do corpo. Essa pessoa tende a ficar com o tronco parecido com o que tinha antes, mas com as pernas mais largas, musculosas, formando assim uma silhueta triangular. Se é o caso dessa pessoa, originalmente ectomorfa, engordar muito em todo o corpo, é capaz que sua silhueta acabe ficando mais parecida com a oval, ou ao menos com a ampulheta. Por esse motivo, é interessante que analisemos a silhueta, para além do biotipo da pessoa. Mas como fazemos para descobrir em qual dessas silhuetas nosso corpo se encaixa? Uma forma bem prática de descobrir qual é o formato do seu corpo é com o teste da parede. Você só vai precisar de um lápis e uma parede. Com as costas tocando na parede, o corpo reto e os braços relaxados rente ao corpo, marque pontos na parede na linha de seus ombros, dos dois lados de sua cintura e dos dois lados de seus quadris. Depois de marcados os pontos, você pode ligá-los uns aos outros. O ponto do ombro se liga ao da cintura, que se liga com o do quadril. Essas linhas irão revelar o formato de sua silhueta. Sabendo disso, você consegue também identificar quais são os modelos de roupa que mais se adequam ao seu formato de corpo. Se seus ombros, cintura e quadril estão praticamente na mesma linha, sua silhueta é a retangular. É comum que as pessoas com essa silhueta busquem demarcar mais a região da cintura, que não é tão evidente. Por isso, as roupas que demarcam a cintura, deixando menos volume nessa área,
e mais volume no quadril, ou mesmo na região do busto e do tronco, costumam cair bem nesse formato de corpo. Vestidos e saias godê, além da calça tipo bag, que confere mais volume à região do quadril, funcionam bem para esse objetivo. Já a calça skinny, que é aquela mais colada ao corpo, ou a calça reta, também conhecido como slim, não costumam ajudar se seu objetivo é moldar uma silhueta com mais curvas. Na parte superior, camisas muito justas ou regatas também não costumam ajudar. Se a linha dos seus ombros até o seu quadril forma um triângulo, isso significa que seu quadril já é proporcionalmente mais largo do que o seu tronco. Se você gosta e quer evidenciar isso, pode apostar nos mesmos tipos de calças, vestidos e saias indicados para o formato retangular. E até usar peças mais justas na parte superior para evidenciar o pouco volume na parte superior em relação ao quadril. Mas se você não quer evidenciar mais ainda o volume do seu quadril, uma boa aposta são as calças do tipo reta, a pantalona, que é aquela mais solta e fluida, e as wide leg, ou as tipo boca de sino, que são justas na cintura e no quadril e tem mais volume nas pernas. Além disso, na parte superior, podem funcionar muito bem as camisetas tipo oversize, que cobrem boa parte do corpo e disfarçam a silhueta. Se as linhas encontradas no teste da parede formam um triângulo, porém invertido, é porque o seu tronco é proporcionalmente maior do que o seu quadril. Tem muita gente com esse formato de corpo que deseja disfarçar um pouco a largura do tronco e, além disso, ou ao invés disso, ampliar o volume na região do quadril. Assim, as dicas são similares às que temos para o formato retangular, exceto para as peças que deem mais volume também na parte superior. Então, se você quiser ampliar o volume na região do quadril, pode apostar nas peças fluidas, saias godê, calça bag e evitar as calças retas ou skinny. E se quiser disfarçar a largura dos ombros, é interessante evitar as camisas muito justas ou regatas. Se os pontos onde você marcou a linha da sua cintura estão mais distantes um do outro do que a linha que liga o ombro ao quadril, seu formato de corpo é o oval. Esse formato é caracterizado por ter mais volume na cintura do que no quadril ou no tronco, e por isso as pessoas com essa silhueta costumam buscar uma suavização desse volume na região da cintura. As calças jeans tipo wide leg podem funcionar para disfarçar o volume na região da cintura e quadril, mas cuidado para não usar uma calça muito justa e acabar evidenciando esse volume ao invés de disfarçá-lo. Peças de cintura alta que sejam mais fluidas e soltas podem funcionar melhor, como é o caso de vestidos e saias godê, ou de calças tipo pantalona. Na parte superior, peças mais folgadas, como as batas, por exemplo, também ajudam a disfarçar o volume. Se a linha entre o ombro e o quadril é reta, mas os pontos que marcam a cintura estão mais para dentro, isso significa que o formato do seu corpo é do tipo ampulheta. Muitas pessoas, especialmente mulheres, buscam essa silhueta, que é conhecida por apresentar curvas bem demarcadas. Por isso é comum que as pessoas com esse formato de corpo queiram destacar exatamente as próprias curvas, pela marcação da cintura. As peças mais justas, como a calça skinny e camisetas coladas ao corpo, por exemplo, costumam funcionar para esse objetivo, deixando as curvas evidentes. As calças tipo mom jeans também costumam funcionar bem, além de várias outras peças que marquem a sua cintura. Enfim, uma lição importante que podemos extrair desse episódio é que não é o seu corpo que deve se encaixar nas roupas, mas as roupas que devem se adequar ao seu corpo. Escolha as roupas que te fazem sentir bem, que realcem a sua beleza natural. De nada adianta ter uma peça de roupa linda que você gosta bastante, mas que não fica adequada ao seu corpo, que te deixa deselegante por ter de ficar ajustando constantemente, que acaba ofuscando a sua beleza, que por vezes acaba afetando negativamente a sua autoestima. Em algum momento, você já deve ter ouvido a frase "meu corpo, minhas regras". Essa frase libertadora se tornou uma das mais famosas do movimento feminista, não por acaso. A sociedade impõe uma forte pressão sobre o corpo das pessoas, especialmente sobre o corpo das mulheres. Mas se o corpo é seu, quem dita as regras dele é você.
Não se prenda ao que dizem ou pensam os outros sobre o que você pode ou deve vestir. Use o que você quiser para sentir, mostrar e realçar toda a beleza que já existe em você.